Isso mesmo, amigos por aí explorando destinos que você ainda não conhece ou até acha que conhece, dando dicas incríveis de roteiros de viagem, gastronomia, diversão e muito mais. Compartilhe já esse programa com os amigos que você quer levar nessa e em outras aventuras. Começaremos nossa viagem por Fazenda Nova, distrito do município de Brejo da Madre de Deus, que fica no interior de Pernambuco. Sim, é exatamente aqui que está localizado o Teatro de Nova Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo. E é onde acontece todos os anos o espetáculo da Paixão de Cristo. Esse espetáculo fantástico atrai milhares de turistas do mundo inteiro. O que muita gente não sabe, inclusive você pode ser uma dessas pessoas, é que aqui dentro do teatro funciona a Pousada da Paixão. Inicialmente, ela foi criada para receber e hospedar os artistas que participam do espetáculo, mas que funciona o ano inteiro para receber amigos como nós. Gente, é incrível andar por aqui. Mesmo sem ninguém, sem atores, né, sem o público, a emoção que a gente sente é da história, né, que é contada aqui todos os anos. Bom, para nossa surpresa, a gente, quando chegou na Pousada da Paixão, a gente soube que o Ricardo Mourão, que participa há vários anos desse espetáculo, está morando aqui. Claro que a gente não ia perder essa oportunidade, né? Ricardo Mourão, chega aí. Tudo bom? Tá vendo? Tudo bom, querida? Tá tudo ótimo. Melhor agora. Me fala aí, quantos anos já você participa desse espetáculo? São 20 anos participando da Paixão, sempre fazendo o mesmo personagem. Qual né? personagem? Sumo sacerdote Caifás. Então é sempre um desafio, mas é um desafio delicioso. São 20 anos assim, aprimorando o personagem e entrando no personagem. Eu já estou chegando na idade mesmo do personagem, já tinha quase seus 60 anos. Eu comecei novo, né? Vamos aproveitar para dar uma volta por aqui? Claro, cenário? por favor, Então, vamos lá. Essas colunas são de pedra, esculpidas à mão. É a arte da cantaria. Isso tudo foi feito na mão. Caramba. Foram divididos em partes, depois montados até o capitel, que é aquela parte superior. O único, na verdade, por exemplo, aquele ali, aquela torre ao lado de Herodes, foi feita para a carruagem de Herodes. Aquela é cenográfica. Aquela é isopor, fibra de vidro. Você jura que é de verdade, mas aquela é cenográfica. Agora aqui é tudo pedra. Pedra. Caramba. O que eu acho curioso nesse cenário é que essas estátuas, elas têm feições nordestinas. Vocês já notaram? Prestem atenção. Também não. Até na dimensão... Porque assim, se você for pegar uma estátua clássica, romana, entendeu? É muito diferente. Foi feito pelo artista Cacheado, né? Mas ele deu um toque regional a essas figuras. Esse é o maior cenário nosso, construído, né? Esse é um dos cenários em que as pessoas mais fazem selfie, né? Porque o trono, né? Eu acho que nunca vi gostar tanto de um trono. É aqui o trono de Herodes, o trono de Pilatos e o trono de Caifás.
aqui os sumos sacerdotes também trazem Jesus, né, para que Herodes o condena. Mas a gente chega em plena festa de Herodes, incomodando, estragando o momento, e naturalmente Herodes diz que não, que quem deve julgá-lo é Pilatos. Por isso que a gente leva o Cristo, volta para Pilatos. Exatamente. E aí Pilatos lava as mãos. Lava as mãos e aí o resto todo mundo já sabe, né, o que acontece. A vós pertence toda a responsabilidade. Aqui é onde Jesus chega com os apóstolos, eles adormecem. Tem a tentação do Cristo, né? Aquela cena do demônio que sai de dentro da terra e tenta, enfim. Logo depois ele é detido, né? Judas entrega o Cristo, ele chega com os soldados. É daqui que ele sai já. Ele já sai preso daqui. Exatamente. Onde acontece o famoso beijo da traição. Para mim tem um lado humano dele, né? Por mais que fosse o Filho de Deus, representante o Messias, mas ele sofre, né? Aquele momento, né, de tentação violenta, né? O povo chora, o povo se emociona, nossa. Tem uma história ótima de Marcelo Valente. É muito perigoso você olhar para a plateia, né? Você encena. E ele olhou para a plateia. E quando ele olhou para a plateia, tinha uma mulher na frente dele na plateia, desesperada, em prantos, com as mãos assim, entendendo? Pedindo que não batessem Caramba, Jesus. ela entrou na história. Naquele momento a gente até sai do personagem. Porque você não espera Não uma espera, entrega né? tão forte assim. Aconteceu comigo no primeiro ano. Na cena da crucificação, a gente está nos últimos ultrajes, assim, a gente solta os impropérios no Cristo, ele já crucificado, né? Nas últimas respirações, né? Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz e tudo mais. E aí, quando eu olhei para Cristo na cruz, Ricardo viu a cena. Aí eu me emocionei. E nunca que Caifás poderia se emocionar com uma cena daquela. Ele estava tirando onda, né? Com a história. E foi um curso, eu tive que baixar a cabeça, me concentrar para voltar pro personagem. Porque eu não tinha ideia, né? A gente não sabe. A emoção da cena na hora acontece. O templo, que seria a frente do Sinédrio, né, onde havia um mercado, é justamente quando Cristo chega, vindo de Jerusalém, e encontra o templo repleto, né? A frente do templo repleto de vendilhões. E aí ele parte para cima, dizendo que ali era a casa do Pai, né, que ninguém poderia fazer comércio diante da casa do Pai. Né? Você está sem o público, né? Não está encenando. Como é que é para você estar aqui? É sempre tocante, porque eu não consigo destituir esse cenário da experiência que eu tenho como ator. Não tem como. Por mais que eu esteja aqui, o Ricardo, o ator, diante desse cenário, eu poderia ter um distanciamento, mas eu não consigo. Eu olho para essa cena e eu consigo enxergar tudo que nela acontece, sabe? Não é como uma pessoa que chega de fora, que assistiu o espetáculo e tem aquela referência. Não, para mim é muito viva essa cena. Tá aqui é lembrar de tudo que eu vivo nela. Mesmo sem ninguém. Mesmo sem ninguém. Que seja crucificado. Então, quando o anjo fala para Madalena, a aparição de Cristo para Madalena, aqui é o túmulo, né? Onde chega o cortejo e ele é colocado aqui, a pedra é fechada, os soldados ficam aqui na frente, depois acontece aquele estrondo e aí ele ressurge Essa para pedra a plateia. ela fecha, né? Ela fecha. Porta, né? Essa, Uma essa, porta, né? essa, se não me engano, todo esse cenário aqui é cenográfico. Isso daqui não é rocha, não. Deixa eu ver. Essa aqui é. Essa aqui é, mas essa aqui não. Essa não, né? Essa é só A do pra- fundo também não. Massa. Aqui acontecem algumas cenas, né? Primeiro, Judas, que chega aqui, tem toda uma cena de Judas aqui. Aquela árvore é uma árvore cenográfica, por exemplo, agora você não vê copa nenhuma, porque eles só colocam na época da Semana Santa, do espetáculo. Aqui tem a cena de Judas, a tentação de Judas, que por sinal, né, quando o ator tem um efeito aqui cenográfico, que sobe tudo, e depois o enforcamento, né, que é a cena mais tensa do espetáculo, essa cena de Judas. Logo após, a gente tem a cena da crucificação propriamente dita. Vem o cortejo, exatamente, as cruzes,
né? A cruz do Cristo e dos dois ladrões. Em seguida nós temos a Pietà, quando Maria recebe o corpo do Cristo, né? Depois que sai da cruz. Logo depois o cortejo e lá naquele outro cenário a gente tem, né, o enterro. O público ele acompanha as cenas, né? Nos remete à época da Idade Média, dos mistérios cíclicos, que as cenas aconteciam à frente das igrejas e o público ia acompanhando as estações do sofrimento de Cristo. Então o público começa aqui no início do espetáculo e vai acompanhando os 9 palcos plateia ao longo do espetáculo. Então 2 horas e meia. E no final das contas o público se sente dentro do próprio espetáculo. É como se fosse as pessoas que acompanharam Cristo, né? Aprendendo a sua mensagem. Então é muito significativo também.
Gente, a Pousada da Paixão oferece uma experiência única e nós vamos vivenciar isso agora e mostrar para vocês. Aqui é oferecido um jantar temático teatralizado. Nós recebemos até as roupas típicas da época para entrarmos, claro, no clima e vivenciarmos o tema da Paixão de Cristo. E após o jantar, voltaremos a apresentar para vocês lá no bar mais uma apresentação de shot, chachado e quadrilha. Muito obrigado. A Pousada da Paixão surgiu com a ideia dos meus pais, Robson e Tânia. Eles vieram para dar um suporte para os meus avós que construíram o teatro. E aí eles deram essa proposta de criar essa pousada temática para abrir ao público, para que as pessoas pudessem conhecer toda a estrutura do teatro que já existia, mas que a pousada funcionasse ao longo do ano. Há 20 anos já que existe a pousada e tem jantar temático, é tudo muito real, os cenários são construídos com arquitetura muito bem estudada. E a minha mãe também se formou em gastronomia e aí ela se especializou, né, na gastronomia internacional e regional também. Então convido todos vocês para vir conhecer aqui a Pousada da Paixão, que assim como o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, é uma experiência única e fantástica. Aqui na Pousada da Paixão você vai vivenciar essa experiência mágica de se transportar no tempo. Paixão é mesmo uma palavra que tem tudo a ver com Fazenda Nova. A arte aqui também é apaixonante. Vamos visitar um lugar que é parada obrigatória, que é o Parque das Esculturas de Pedras Nilo Coelho. Vamos lá, galera! Depois de admirar essa arte incrível e percorrer todos os setores do parque, que é bem extenso, terminamos esse roteiro de viagem. A gente se vê numa próxima viagem ou quem sabe um dia por aqui, porque a gente vai voltar e sei que você também curtiu e vai querer vir. Então compartilhe o vídeo, chama os amigos, marca a viagem e não esquece de marcar a gente nas fotos, hein? Tchau!